direito privado, em que prevalece a liberdade de consentimento, a liberdade de formas, os particulares irão escolher a forma que melhor lhes convenha. O problema deles particulares é exceção no campo do direito privado. O ordenamento jurídico, a legislação impõe uma forma determinada. Deixa normalmente a critério dos particulares, das partes, a escolha da forma mais conveniente. No âmbito da administração pública, não. Tudo precisa ser provado. Então, toda a documentação que foi levada para o processo licitatório também fará parte da formalização? Isso. Nós temos de ter em mente que o administrador público precisa provar tudo aquilo que ele faz. Todo ato praticado pelo administrador público deve ser posto por escrito e juntado a um processo. Nós temos o processo licitatório, os autos da licitação. Dentro desses autos, do processo da licitação, foram juntados uma série de documentos. Encerrada a licitação, passamos a essa fase contratual. Esses documentos que vão justificar a execução do contrato, a própria formalização do contrato, terão de ser trazidos. Existe algum prazo, a lei indica algum prazo para esse procedimento de formalização? Não. A lei, a rigor, estabelece um prazo dentro do qual o convocado, a lei não, eu diria que o edital. A lei determina que o edital deve disciplinar a convocação do licitante para assinar o contrato, para formalizar o contrato. Então, o edital da licitação é que deve indicar um prazo dentro do qual, convocado, o licitante terá de comparecer à administração pública para assinar esse contrato, prazo dentro do qual pode, a pedido dele licitante, e a critério da administração pública, ser prorrogado. Então, em situações em que o licitante vencedor convocado não possa comparecer, ele pede à administração pública que prorrogue, e se a administração pública entender que é conveniente, que é razoável, prorroga esse prazo de convocação. A lei não fixa prazo. O edital da licitação deverá ter fixado esse prazo para que, convocado, ele compareça e formalize o acordo de vontades. Bem, isso que nós vimos até agora, nos referimos até aí aos contratos por escrito. E os contratos verbais, embora raros ou exceções, como é que ficam os contratos verbais? A lei de licitações determina que, como regra, contrato verbal é contrato nulo. O administrador público precisa, como dizem alguns autores, deixar rastro de sua atuação. Para quê? Para permitir a fiscalização. Vamos aqui ter em mente que muitos contratos são desvirtuados, são fraudados, mesmo sendo formalizados. Vamos imaginar se os contratos da administração pública fossem verbais. Não haveria como controlar, não haveria como fiscalizar. Para permitir controle, para permitir fiscalização, a lei exige uma formalização. Então, vem a lei, o artigo 60, parágrafo único da Lei 8666, e diz: é nulo e de nenhum efeito os contratos verbais. Admite algumas exceções, mas a regra é que o contrato deve ter algum instrumento escrito que prove a sua execução. Então, em que consiste formalizar? Definir como que ele vai se manifestar, como que aquele contrato, como que aquele acordo de vontades vai se exteriorizar. Que tipo de ato ou procedimento nos indica que a formalização se completou e vamos partir para a execução do contrato? O parágrafo único do artigo 61 da lei determina que, como condição para que o contrato possa produzir efeitos, ou seja, como condição para a eficácia do contrato, é necessário que se faça uma publicação resumida desse contrato. Como condição para que a administração, por exemplo, pague. Então, formalizado o contrato, qual a providência que ainda deve ser adotada como condição, como requisito para que se inicie a execução do contrato? A publicação resumida nos termos do artigo 61, parágrafo único, que obriga essa publicação. Então, eis uma providência importante, formal, mas que tem o objetivo de permitir que a população saiba que aquele contrato vai ser executado. Sabemos que o administrador público gasta recursos públicos. Então, é uma forma de dar satisfação, de dar transparência à administração pública, permitindo assim um controle social. Então, é importante atentar para a necessidade de publicação dos contratos antes de ser iniciada a execução desses contratos. E sobre execução, nós vamos conversar na nossa próxima entrevista, nosso próximo programa sobre as licitações. Então, Lucas, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. No próximo encontro vamos tratar da execução, ou seja, formalizado o contrato, vamos executá-lo, que é o que interessa de fato.
Muito obrigado. Você continua com a programação da TV Senado e na próxima semana mais uma entrevista com o Dr. Lucas sobre licitações. Até lá.